Atenção! 10 sinais comuns de câncer que são frequentemente ignorados. Imagine-se um pequeno sintoma aparentemente inofensivo, como uma tosse persistente ou um hematoma inexplicável, pudesse ser o pedido de socorro do seu corpo. Um sinal de alerta que poderia salvar sua vida se detectado a tempo. O câncer continua sendo uma das principais causas de morte no mundo, mas a chave para a sobrevivência muitas vezes está em detectá-lo precocemente. Pense nas pessoas que você mais ama. Você não gostaria que elas reconhecessem os sinais antes que seja tarde demais. O câncer raramente se anuncia de forma estrondosa no início. Em vez disso, ele começa com sussurros, sintomas sutis que você pode ignorar até que se tornem inevitáveis. Hoje, vamos analisar profundamente 10 sinais comumente ignorados de câncer. Você terá uma compreensão detalhada de cada sintoma, por que ele importa e os passos críticos a serem tomados se você ou alguém que você ama experimentá-los. Não perca isso, o conhecimento pode salvar uma vida. 1. Indigestão ou azia crônica. Descrição: todos nós sentimos indigestão ou azia ocasionalmente, especialmente após uma refeição pesada ou comida picante. Mas quando se torna frequente, persistente ou cada vez mais intensa, é um sinal de alerta que não deve ser ignorado. A azia ou indigestão crônica que dura mais de 2 semanas pode indicar um problema subjacente no trato digestivo, incluindo câncer em estágio inicial. Por que acontece? Cânceres como o de esôfago, estômago e até pâncreas podem interferir no funcionamento normal do sistema digestivo, causando sintomas como refluxo ácido persistente. O ácido do estômago volta repetidamente para o esôfago, causando uma sensação de queimação no peito ou na garganta. Dificuldade para digerir os alimentos. Tumores no estômago ou esôfago dificultam a passagem normal dos alimentos. Pressão ou desconforto após comer. Crescimentos cancerosos podem estreitar o trato digestivo, gerando sensação de plenitude ou desconforto mesmo após pequenas refeições. Exemplo: imagine alguém que sente queimação constante no peito após comer. Não importa o quão leve seja a refeição. A pessoa começa a tomar antiácidos todos os dias, esperando alívio, mas os sintomas persistem ou pioram. O que ela pode não perceber é que a azia crônica pode ser um sinal precoce de câncer de esôfago. Da mesma forma, indigestão frequente acompanhada de inchaço ou náusea pode indicar o início de um câncer de estômago. Outros sintomas a observar: náusea ou vômito persistente, às vezes com sangue. Dificuldade para engolir alimentos, disfagia. Sensação de saciedade após porções muito pequenas. Perda de peso inexplicável associada à indigestão. Ação recomendada: se a indigestão ou azia se tornar crônica, durando mais de 2 semanas e não melhorar com mudanças no estilo de vida ou medicamentos de venda livre, consulte o seu médico. Solicite exames como endoscopia, para examinar o esôfago e o estômago em busca de anormalidades. Tomografia computadorizada, TC, para detectar possíveis tumores ou obstruções no trato digestivo. Teste de H. pylori, para descartar infecções que possam causar sintomas crônicos. Conclusão: a indigestão ou azia crônica não deve ser ignorada. Embora frequentemente descartada como um problema menor, pode ser a forma do seu corpo sinalizar algo muito mais sério. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. 2. Dificuldade para engolir, disfagia. Descrição: ter dificuldade para engolir alimentos, bebidas ou até saliva não é algo para tratar como um problema temporário. Quando engolir se torna doloroso, parece que a comida está presa ou exige mais esforço do que o habitual, pode ser um sinal de câncer afetando a garganta, o esôfago ou órgãos próximos. Por que acontece? A disfagia ocorre quando tumores no esôfago, garganta ou estômago obstruem a passagem dos alimentos. Com o tempo, o tumor pode estreitar o esôfago, dificultando a passagem da comida. Em alguns casos, câncer de pulmão pressionando estruturas próximas também pode causar disfagia. Exemplo:
Imagine alguém que começa a evitar alimentos sólidos porque engolir se tornou desconfortável. A pessoa passa a comer apenas alimentos líquidos ou pastosos, acreditando estar apenas com dor de garganta ou refluxo ácido. Mas essa dificuldade progressiva para engolir pode ser um dos primeiros sintomas de câncer de esôfago ou até câncer de garganta. Outros sintomas a observar: dor na garganta ou no peito ao engolir, regurgitação de alimentos ou líquidos após comer, perda de peso inexplicável devido à redução na ingestão de alimentos, toss ou Ewing-Gaskell's AO Comer, rouquidão persistente. Ação recomendada: se engolir se tornar difícil, doloroso ou piorar progressivamente, não espere. Procure atendimento médico imediatamente. Seu médico pode recomendar endoscopia para visualizar o esôfago e o estômago em busca de obstruções ou tumores, exame de deglutição com bário, ou raio-x após ingerir um líquido de contraste para avaliar a passagem dos alimentos, exames de imagem, como tomografia computadorizada, TC, ou ressonância magnética, RM, para verificar crescimentos que pressionem o esôfago ou garganta. Conclusão: a dificuldade para engolir é mais do que um incômodo, é um sintoma que pode indicar um tumor em crescimento. Agir cedo pode levar a um diagnóstico antes que o câncer se espalhe, melhorando as opções e resultados do tratamento. 3. Inchaço persistente. Descrição: o inchaço ocasional após uma refeição pesada é normal, mas o inchaço persistente, que dura semanas ou até meses, pode ser sinal de algo mais sério. Quando o inchaço se torna constante, doloroso ou é acompanhado de outros sintomas incomuns, pode indicar cânceres que afetam o sistema digestivo ou reprodutivo. Por que acontece? O inchaço persistente pode estar associado a cânceres como câncer de ovário. Tumores nos ovários podem causar acúmulo de líquido no abdômen, conhecido como ascite, levando a inchaço constante e desconforto. Câncer de cólon. Obstruções causadas por tumores no intestino interferem na digestão, causando gases e inchaço. Câncer de estômago. Tumores no revestimento do estômago podem retardar a digestão, gerando uma sensação de plenitude e distensão. Outros sintomas a observar: sensação de saciedade rápida, mesmo após pequenas refeições, dor abdominal ou pélvica, náusea ou alterações nos hábitos intestinais, constipação ou diarreia, perda de peso inexplicável ou perda de apetite. Ação recomendada: se o inchaço persistir por mais de 2 semanas, especialmente quando combinado com dor, alterações no apetite ou perda de peso, procure um médico imediatamente. Seu médico pode recomendar ultrassom pélvico para examinar os ovários e detectar anormalidades, tomografia ou ressonância magnética para verificar tumores ou acúmulo de líquidos no abdômen, exames de sangue, como o teste K125, que pode indicar câncer de ovário. Conclusão: não descarte o inchaço persistente como um problema menor. Pode ser a forma do seu corpo sinalizar algo mais sério. O diagnóstico precoce é essencial, especialmente para cânceres como o de ovário ou cólon, que frequentemente são detectados tardiamente. Lembre-se, conhecer os sinais é o primeiro passo para agir. Ao identificar qualquer um desses sintomas, procure um especialista. Sua saúde merece atenção. 4. Febres ou infecções frequentes. Descrição: a febre é uma resposta natural a infecções, mas quando as febres se tornam frequentes, persistentes ou sem causa aparente, isso pode ser um sinal de que algo mais sério está afetando o seu sistema imunológico. Esse é um sintoma muitas vezes ignorado de certos tipos de câncer. Por que acontece? Febres ou infecções frequentes podem ocorrer quando cânceres como leucemia ou linfoma interferem na produção de células sanguíneas saudáveis. Esses cânceres enfraquecem o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções. O esforço constante para combater essas infecções frequentemente causa febres que não desaparecem. Exemplo: imagine alguém que percebe estar ficando doente com mais frequência do que o normal,
resfriados recorrentes, dores de garganta frequentes ou febres inexplicáveis. A pessoa pode achar que está apenas cansada ou estressada, mas infecções frequentes podem ser um sinal precoce de cânceres sanguíneos como a leucemia. Outros sintomas a observar: febres acima de 38 graus Celsius que ocorrem regularmente, suores noturnos que encharcam roupas e lençóis, perda de peso inexplicável junto com infecções recorrentes, fadiga que não melhora com descanso, linfonodos inchados, muitas vezes indolores. Ação recomendada: se você estiver apresentando febres ou infecções frequentes que persistem por semanas ou não tem causa clara, consulte um médico imediatamente. Exames importantes incluem exames de sangue, como hemograma completo para identificar anormalidades nas células vermelhas ou brancas, biópsia da medula óssea, para detectar cânceres no sangue, como leucemia ou linfoma, exames de imagem, para verificar linfonodos inchados ou outras anormalidades. Conclusão: febres ou infecções frequentes não são apenas sinais de um sistema imunológico fraco. Elas podem indicar cânceres sanguíneos ou outros problemas subjacentes. Agir cedo é crucial para um diagnóstico e tratamento adequados. 5. Dor persistente nas costas. Descrição: a dor nas costas é uma das queixas mais comuns no mundo, muitas vezes associada a má postura, lesões ou estresse. Mas quando a dor é persistente, sem explicação e não melhora com repouso ou tratamento, pode ser um sinal de câncer, especialmente se for acompanhada de outros sintomas incomuns. Por que acontece? A dor persistente nas costas pode ocorrer quando cânceres crescem próximos à coluna, nos ossos ou em órgãos próximos, pressionando nervos ou tecidos. Os cânceres mais associados à dor nas costas incluem câncer de pâncreas. Tumores podem pressionar a parte inferior da coluna, causando dores profundas e irradiadas. Câncer nos ossos. O câncer na coluna ou em outros ossos leva a dores crônicas, frequentemente piorando à noite. Câncer de pulmão. Tumores avançados podem pressionar o peito ou a coluna, causando desconforto na parte superior das costas. Câncer de ovário. Tumores ou acúmulo de líquidos no abdômen podem causar dor referida para a parte inferior das costas. Exemplo: imagine alguém desenvolvendo uma dor constante na região lombar que não melhora, mesmo após alongamentos, massagens ou medicamentos comuns. A pessoa presume que seja uma distensão muscular, mas, com o tempo, a dor piora, especialmente à noite ou ao deitar-se. Em casos como o câncer de pâncreas, a dor nas costas costuma ser um dos primeiros sintomas. Outros sintomas a observar: dor que piora à noite ou não melhora com repouso, perda de peso inexplicável acompanhando a dor, dor associada a desconforto abdominal ou inchaço, sintomas neurológicos como dormência ou fraqueza nas pernas, relacionados à compressão da coluna, histórico de câncer com nova dor nas costas. Ação recomendada: se a dor nas costas persistir por mais de 4 semanas e não responder ao repouso ou tratamentos comuns, procure um médico, especialmente se a dor vier acompanhada de perda de peso, fadiga ou outros sintomas. Solicite exames como exames de imagem, radiografia, tomografia ou ressonância magnética para descartar tumores ou danos ósseos, exames de sangue para verificar marcadores de certos cânceres, exame físico completo para identificar possíveis fontes da dor. Conclusão: a dor nas costas que não desaparece é mais do que um simples incômodo. Pode ser um sinal de algo mais profundo. Se for persistente, sem explicação e estiver piorando, não a ignore. Agir cedo pode fazer toda a diferença. 6. Sangramento inexplicável. Descrição: sangramentos incomuns, seja nas fezes, urina ou em locais como gengivas e nariz, nunca devem ser ignorados. Quando ocorrem sem lesão ou motivo óbvio, podem ser um sinal de um problema interno, incluindo certos tipos de câncer. Por que acontece?
Sangramentos inexplicáveis podem ocorrer quando tumores crescem e danificam o vaso sanguíneo ou interferem no processo normal de coagulação. Alguns dos cânceres mais comuns associados a sangramentos incluem câncer de cólon. Tumores no intestino podem causar sangue nas fezes, frequentemente escuro ou semelhante a piche. Câncer de bexiga ou rim. Esses cânceres podem provocar sangue na urina, às vezes indolor e fácil de ignorar. Leucemia. Cânceres sanguíneos podem reduzir a contagem de plaquetas, levando a sangramentos nasais frequentes, gengiva sangrando ou hematomas inexplicáveis. Câncer uterino ou cervical. Sangramento vaginal anormal, especialmente entre os períodos, após a menopausa ou após relações sexuais, pode ser um sinal precoce. Exemplo: imagine alguém que percebe sangue ao usar o banheiro, mas descarta como hemorroidas ou uma infecção urinária. Com o tempo, o sangramento continua, mas é fácil ignorar porque é indolor. Em casos como câncer de cólon ou bexiga, a detecção precoce depende muito da atenção a esses sinais sutis, porém críticos. Outros sintomas a observar: sangue vermelho vivo ou escuro, semelhante a piche, nas fezes. Sangue na urina, mesmo sem dor. Sangramentos nasais frequentes ou gengiva sangrando. Sangramento vaginal intenso ou irregular. Hematomas frequentes ou pequenas manchas vermelhas na pele. Ação recomendada: se você perceber qualquer tipo de sangramento inexplicável, especialmente se acontecer repetidamente, procure um médico imediatamente. Os exames recomendados incluem colonoscopia, para verificar a presença de tumores no cólon. Cistoscopia, para examinar a bexiga e o trato urinário. Exames de sangue, para verificar problemas de coagulação, anemia ou contagens anormais. Exames pélvicos e de imagem, para investigar sangramentos dos órgãos reprodutivos. Conclusão: o sangramento inexplicável nunca é normal, seja nas fezes, urina ou em qualquer outro lugar. Esse sintoma exige atenção imediata. Agir rapidamente pode ajudar a detectar o câncer precocemente, quando o tratamento é mais eficaz. 7. Alterações nas unhas. Descrição: as suas unhas das mãos e dos pés podem fornecer pistas importantes sobre a sua saúde geral. Mudanças na cor, formato, textura ou crescimento podem, às vezes, sinalizar problemas subjacentes, incluindo vários tipos de câncer. Por que acontece? As alterações nas unhas acontecem quando o câncer afeta o fluxo sanguíneo, os níveis de oxigênio ou o sistema imunológico, levando a mudanças visíveis. Alguns tipos específicos de câncer estão associados a anormalidades nas unhas. Câncer de pulmão pode causar um fenômeno chamado baqueteamento, onde as pontas dos dedos ficam aumentadas e as unhas curvam-se para baixo. Isso ocorre devido à redução de oxigênio no sangue. Câncer de fígado pode causar linhas brancas ou unhas pálidas, uma vez que a disfunção hepática afeta o fornecimento de sangue e os níveis de proteína. Câncer de pele, melanoma pode aparecer como uma faixa escura ou mancha sob a unha, frequentemente confundida com um hematoma. Anemia, associada à leucemia ou câncer de cólon, pode tornar as unhas quebradiças, pálidas ou em formato de colher. Exemplo: imagine alguém que percebe uma faixa escura sob a unha do polegar que não desaparece como um hematoma normal. A pessoa presume que é algo inofensivo, mas isso pode ser um sinal precoce de melanoma subungual, uma forma rara, porém agressiva, de câncer de pele. Da mesma forma, alguém com câncer de pulmão pode notar as unhas curvando-se de forma anormal e descartar isso como um sinal do envelhecimento. Outros sintomas a observar: unhas com faixas verticais escuras, especialmente em uma única unha. Unhas que se curvam para baixo, baqueteamento, ou ficam mais espessas. Unhas pálidas ou esbranquiadas, sinais de problemas no fígado ou no sangue. Unhas quebradas ou recém-facement. Unhas em formato de colher, com uma depressão no centro. Ação recomendada:
Se você notar mudanças persistentes nas unhas, como descoloração, linhas escuras ou padrões de crescimento incomuns, consulte um médico ou dermatologista. Exames adicionais podem incluir exames de sangue para verificar anemia, função hepática ou níveis de oxigênio, exames de imagem, caso haja suspeitas de problemas pulmonares ou hepáticos, biópsia do leito unguial, para investigar a presença de melanoma ou outros cânceres. Conclusão: as mudanças nas unhas podem parecer insignificantes, mas podem ser um sinal precoce de cânceres ou outros problemas de saúde. Prestar atenção às unhas pode levar a um diagnóstico precoce, o que torna o tratamento muito mais eficaz. 8. Feridas persistentes na boca ou alterações orais. Descrição: uma ferida na boca que não cicatriza em 2 semanas ou alterações persistentes, como manchas vermelhas ou brancas, podem ser um sinal precoce de câncer oral. Muitas pessoas confundem essas mudanças com problemas menores, como aftas ou irritação dentária, mas ignorá-las pode atrasar um tratamento crucial. Por que acontece? O câncer oral, que pode afetar os lábios, a língua, a gengiva ou o revestimento da boca, muitas vezes começa como pequenas feridas ou manchas causadas pelo crescimento anormal das células. Esses sintomas podem ocorrer com mais frequência em pessoas que fumam ou usam produtos de tabaco, consomem álcool em excesso, têm histórico de HPV, papilomavírus humano, um fator de risco comum para cânceres de garganta e boca. Exemplo: imagine alguém que percebe uma pequena ferida na língua que não cicatriza após várias semanas. A pessoa pensa que foi causada por uma mordida ou alimento pontiagudo, mas ela persiste, tornando-se levemente dolorosa. Com o tempo, pode começar a sangrar ou dificultar a fala e a alimentação. Isso pode ser um sinal precoce de câncer oral, que frequentemente é ignorado até se espalhar. Outros sintomas a observar: manchas brancas ou vermelhas dentro da boca, leucoplasia ou erythroplasia. Feridas ou úlceras persistentes que sangram facilmente e não cicatrizam. Um caroço, espessamento ou área áspera na gengiva ou língua. Dor, dormência ou dificuldade para mover a língua ou a mandíbula. Dente solto sem causa aparente. Ação recomendada: se você tiver uma ferida na boca ou qualquer alteração oral que dure mais de 2 semanas, consulte um dentista, cirurgião bucal ou médico imediatamente. Os exames podem incluir exame oral, uma inspeção visual para detectar crescimentos ou manchas anormais, biópsia, retirada de uma pequena amostra do tecido da ferida ou mancha para análise de células cancerosas, exames de imagem, tomografia ou ressonância magnética para avaliar a extensão do crescimento se o câncer for suspeito. Conclusão: feridas persistentes na boca ou mudanças orais incomuns podem parecer pequenas, mas são frequentemente os primeiros sinais de câncer oral. Não adie a busca por ajuda, detectar cedo aumenta significativamente as chances de um tratamento bem-sucedido. 9. Coceira persistente ou irritação na pele. Descrição: a coceira crônica ou irritação na pele que não melhora com hidratantes, cremes ou antialérgicos pode ser mais do que apenas uma condição de pele. Quando a coceira se torna persistente, localizada ou inexplicável, pode estar associada a cânceres subjacentes. Por que acontece? Certos cânceres podem causar coceira ou irritação na pele devido à resposta imunológica do corpo, mudanças hormonais ou tumores pressionando tecidos próximos. Exemplos incluem câncer de fígado ou vias biliares. Esses cânceres podem causar acúmulo de bile no sangue, resultando em coceira intensa, especialmente nas mãos e nos pés. Linfoma, um tipo de câncer sanguíneo que frequentemente causa coceira persistente devido à liberação de substâncias químicas chamadas citocinas. Câncer de pele. Melanoma ou outras formas de câncer de pele podem causar coceira, vermelhidão ou irritação onde o tumor está se desenvolvendo. Exemplo: imagine alguém com uma coceira intensa e inexplicável que não desaparece, mesmo com o uso de vários cremes e tratamentos.
Com o tempo, a coceira piora, especialmente à noite, dificultando o sono. Isso pode ser um sinal precoce de linfoma, onde o sistema imunológico é perturbado por células sanguíneas cancerosas. Outros sintomas a observar: coceira localizada persistent, especialmente no abdômen, tórax ou pernas. Alterações na pele, como ressecamento, vermelhidão ou espessamento, amarelamento da pele ou dos olhos, icterícia, comum em cânceres do fígado, erupções inexplicáveis ou pequenos nódulos sob a pele, coceira que piora à noite. Ação recomendada: se você tiver coceira persistente ou irritação na pele que dure mais de 2 semanas, especialmente se piorar à noite ou vier acompanhada de outros sintomas, como fadiga, perda de peso ou icterícia, procure um médico. Os exames incluem exames de sangue para verificar a função hepática, anormalidades sanguíneas ou sinais de inflamação, exames de imagem, ultrassom, tomografia ou ressonância magnética para examinar órgãos internos em busca de tumores, biópsia da pele, se houver erupções, vermelhidão ou caroços localizados. Conclusão: a coceira persistente pode parecer inofensiva, mas quando não desaparece com tratamento simples, pode indicar cânceres como linfoma, fígado ou de pele. Não ignore a coceira. Preste atenção aos sinais do seu corpo e procure orientação médica. Lembre-se, conhecer os sinais precoces pode salvar vidas. Ao identificar qualquer um desses sintomas, procure um especialista. Sua saúde vem em primeiro lugar. 10. Inchaço abdominal ou acúmulo de líquido. Descrição: o inchaço abdominal ou acúmulo perceptível de líquido na região da barriga, frequentemente descrito como uma sensação de aperto ou plenitude, pode ser um sinal precoce de uma condição séria. Se o inchaço não desaparecer ou piorar, isso pode indicar cânceres que afetam o abdômen ou órgãos próximos. Por que acontece? Cânceres no abdômen podem levar ao acúmulo de líquido, conhecido como ascite, ou ao crescimento de tumores que causam inchaço visível. Isso é frequentemente observado em câncer de ovário. O acúmulo de líquido na cavidade abdominal é um dos sintomas mais comuns nos estágios avançados. Câncer de fígado. A disfunção hepática causa acúmulo de líquido e aumento da pressão na região abdominal. Câncer de pâncreas. Tumores que pressionam os órgãos abdominais podem causar inchaço, retenção de líquidos e dor. Câncer de cólon. Bloqueios nos intestinos devido a tumores podem levar a inchaço, desconforto e acúmulo de gases. Exemplo: imagine alguém perceber que sua barriga está gradualmente aumentando, fazendo com que as roupas fiquem mais apertadas, mesmo sem ganho de peso. Essa pessoa pode achar que é apenas inchaço devido a alimentos ou gases, mas o sintoma persiste. Se torna desconfortável e até doloroso com o tempo. Isso pode ser um sinal de câncer de ovário ou câncer de fígado, que está causando o acúmulo de líquido. Outros sintomas a observar: sensação de plenitude, mesmo após pequenas refeições. Falta de ar devido à pressão causada pelo inchaço abdominal. Ganho ou perda de peso inexplicável associado ao inchaço. Dor abdominal ou pélvica. Veias visíveis no abdômen, comum em casos avançados de câncer de fígado. Ação recomendada: se você apresentar inchaço abdominal persistente ou sensação de aperto que não melhora após alguns dias, procure um médico imediatamente. Os exames podem incluir ultrassonografia ou tomografia computadorizada para identificar tumores, acúmulo de líquidos ou anormalidades nos órgãos. Paracentese, um procedimento para remover e analisar o líquido abdominal em busca de sinais de câncer ou infecção. Exames de sangue, para verificar a função hepática e procurar marcadores de câncer, como o K125 no caso do câncer de ovário. Conclusão: o inchaço abdominal que dura mais de alguns dias ou piora com o tempo não é apenas um simples desconforto. Pode ser um sinal de cânceres graves, como o câncer de ovário, fígado ou cólon. Preste atenção às mudanças no seu corpo e não demore a procurar ajuda médica. Recapitulando:
Esses 10 sintomas frequentemente ignorados podem parecer pequenos ou fáceis de descartar, mas podem ser as primeiras pistas de uma condição subjacente mais grave. Desde perda de peso inexplicável e dores persistentes nas costas até inchaço abdominal e alterações na pele, esses sinais exigem atenção. Ignorá-los pode permitir que o problema progrida, tornando o tratamento mais difícil e os resultados menos favoráveis. Pense nisso. Detectar o câncer precocemente pode fazer a diferença entre a vida e a morte. O que pode parecer um sintoma inofensivo hoje pode se transformar em um desafio maior amanhã. A chave é a conscientização e a ação. Preste atenção ao que o seu corpo está dizendo. Agora que você conhece esses 10 sinais de alerta que podem salvar vidas, não guarde essa informação só para você. Compartilhe com seus familiares e amigos. A conscientização pode salvar uma vida. Curta este vídeo. Inscreva-se no Doutor Saúde para mais dicas essenciais de saúde. E lembre-se, quando se trata da sua saúde, a detecção precoce é tudo. Ouça o seu corpo, haja cedo e tome o controle da sua saúde. O seu futuro e aqueles que se preocupam com você vão agradecer por isso. Este é o Doutor Saúde e a gente se vê em breve.